Você já teve a sensação de estar tão perdido que nem Deus conseguiria te encontrar? Já se viu mergulhado em escolhas erradas, caminhos confusos, buscando amor em 1000 lugares e ainda assim sentindo o coração vazio? Pois bem, houve um homem que viveu tudo isso. Ele foi rebelde, viciado em prazeres, negou a fé da própria mãe, zombou da igreja e seguiu filosofias que prometiam sabedoria, mas não curavam sua alma. E, no entanto, esse mesmo homem se tornou um dos maiores santos da história da igreja. Seu nome? Agostinho. Santo Agostinho, um pecador transformado em doutor da graça. Um filho pródigo que voltou. E voltou de tal maneira que iluminou séculos com suas palavras. Mas como se dá essa virada? O que acontece no íntimo de alguém que, de perseguidor da verdade, se torna um dos seus maiores defensores? E mais, o que podemos aprender com esse homem que soube olhar para o próprio passado, não com vergonha, mas com gratidão? Porque a história de Santo Agostinho não é apenas a biografia de um grande pensador. É o retrato de uma alma inquieta, como a sua, como a minha, que só encontrou descanso em Deus. Se você já se sentiu inquieto, dividido entre o mundo e o céu, entre desejos e fé, então talvez essa história seja mais sua do que imagina. No final desse vídeo, você não vai apenas conhecer um santo, você vai entender por que tantos cristãos, ao longo dos séculos, se viram nas palavras dele. Por isso, já aproveita e escreve nos comentários. Você já teve uma fase da vida em que se sentiu distante de Deus? Compartilha com a gente, porque cada história também é um passo de volta para casa. Agora, respira fundo, porque a jornada de Santo Agostinho está prestes a começar, e ela pode mudar a maneira como você enxerga a sua própria caminhada com Deus. Agostinho nasceu no ano de 354, na cidade de Tagaste, na antiga província romana da Numídia, atual Argélia. Desde o início, sua vida foi marcada por um contraste profundo. De um lado, a ternura da fé cristã de sua mãe, Santa Mônica, e, de outro, a ambição mundana de seu pai, Patrício, um homem pagão e de temperamento explosivo. Nesse ambiente de tensões espirituais e culturais, Agostinho cresceu. A infância não foi fácil. Além dos castigos físicos comuns na educação romana da época, ele desde pequeno convivia com os desejos do coração humano que não compreendia, mas já o inquietavam. Não era uma criança má, mas havia nele uma sede demais, uma fome que nada do mundo conseguia saciar. Desde cedo, Agostinho revelou um dom raro para a linguagem e para a retórica. Era eloquente, rápido e inteligente. E foi por esse caminho que sua vida começou a tomar forma. Incentivado pelo pai, que via no sucesso acadêmico uma forma de ascensão social, Agostinho foi enviado para estudar em Madaura e depois em Cartago, a grande cidade romana no norte da África. Foi ali, em meio a debates filosóficos, aos prazeres da juventude e às paixões intensas, que ele começou a se perder. Ele mesmo diria mais tarde que naquela época amava o amor, mas não sabia amar. Entregou-se a relacionamentos desordenados, buscava satisfação nos prazeres da carne e mergulhava em discursos que prometiam liberdade, mas o tornavam ainda mais escravo de si mesmo. Foi também em Cartago que ele conheceu uma mulher com quem viveu por anos, tendo inclusive um filho, a Deodato. Agostinho amava aquele menino,
mas não se sentia pronto para um compromisso real com a vida. A figura do pai ausente, do jovem perdido e do amante inconstante começava a se formar. Ao mesmo tempo, sua sede de sabedoria o conduzia por diferentes escolas filosóficas. O cristianismo de sua mãe parecia-lhe simplório demais. Ele queria algo mais racional, mais profundo. E foi nesse vazio que caiu na armadilha do maniqueísmo, uma seita religiosa que dividia o mundo entre forças do bem e do mal, da luz e das trevas, e prometia uma explicação clara para o sofrimento humano. Por quase 10 anos, Agostinho seguiu essa filosofia, convencido de que ali encontraria as respostas que tanto buscava. Enquanto isso, Santa Mônica chorava. Sim, literalmente, suas lágrimas se tornariam um símbolo da intercessão materna que não desiste, que não se cansa, que continua acreditando mesmo quando tudo parece perdido. Mônica acompanhava os passos do filho com o coração aflito. Ela rezava, jejuava, pedia conselhos a padres e bispos. Certa vez, chegou a implorar a um bispo que conversasse com Agostinho, mas ele respondeu: "O tempo de Deus chegará. Vá em paz. É impossível que o filho de tantas lágrimas se perca." E essas palavras ficaram gravadas na alma daquela mãe. Com o tempo, Agostinho começou a se decepcionar com o maniqueísmo. Suas perguntas não encontravam mais eco nas explicações que lhe davam. A filosofia que parecia tão luminosa, aos poucos, revelava sua fragilidade. Desiludido, ele se afastou da seita e partiu para Roma. Lá buscava uma nova vida, novas ideias, um novo começo. Mas Roma não era o paraíso que ele imaginava. Era uma cidade marcada pela corrupção, pelos jogos de poder, pela vaidade acadêmica. Ainda assim, conseguiu trabalho como professor de retórica e logo foi chamado para lecionar em Milão, a capital do Império do Ocidente naquele tempo. Foi em Milão que o destino de Agostinho começou silenciosamente a mudar. E esse ponto de virada teve um nome: Ambrósio. Bispo de Milão, homem culto, respeitado até mesmo pelos não-cristãos, Ambrósio era diferente de tudo o que Agostinho havia conhecido no mundo cristão. Ele unia fé e razão, sabedoria e espiritualidade. Não era um tolo nem um fanático. Isso desarmou Agostinho. Pela primeira vez, ele ouviu as Escrituras com ouvidos abertos. Pela primeira vez, percebeu que havia profundidade, beleza e coerência na fé que por tanto tempo rejeitara. As pregações de Ambrósio não o converteram de imediato, mas abriram brechas no muro de orgulho que Agostinho havia erguido ao longo dos anos. Enquanto isso, o vazio interior aumentava. Ele já não confiava mais nas filosofias humanas, mas ainda não conseguia entregar-se por inteiro à fé cristã. Estava dividido, sentia-se arrastado por desejos que não queria mais ter, mas que ainda o dominavam. E então vieram os momentos de angústia profunda, de noites insones, de prantos silenciosos. Em um desses dias, enquanto chorava no jardim de casa, ouviu a voz de uma criança cantando algo como "Toma e lê, toma e lê". Tomado por um impulso, correu até a Bíblia que tinha por perto, abriu em Romanos capítulo 13 e leu: "Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em contendas e ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne."
Aquelas palavras entraram como fogo em sua alma. Foi o momento da conversão. Não uma conversão forçada, mas uma entrega livre, verdadeira, marcada por lágrimas, alívio e esperança. Agostinho havia finalmente encontrado aquele que sua alma tanto buscava. Logo depois foi batizado por Santo Ambrósio na Páscoa do ano 387, junto com seu filho Adeodato. Santa Mônica, que os acompanhava, já sentia que sua missão estava cumprida. Pouco depois, em Óstia, ela faleceu, em paz, deixando como legado o milagre vivo da conversão de seu filho. Agostinho chorou, mas era um choro diferente. Não de desespero, mas de reconhecimento. Deus havia ouvido as lágrimas daquela mãe. Esse é apenas o começo da trajetória de um dos maiores pensadores da história da Igreja. A alma inquieta que vagou por tantos caminhos agora começava a trilhar o caminho da verdade. E o que viria a seguir, a maneira como ele usaria sua inteligência, sua fé e suas experiências para transformar o mundo ao seu redor, é algo que você vai ver na próxima parte dessa jornada. Após o batismo, Agostinho não era mais o mesmo. Seu coração havia mudado, sua mente se aquietara e sua alma, por tanto tempo errante, finalmente encontrava repouso em Deus. Essa nova etapa de sua vida não foi marcada por aplausos ou facilidades. Pelo contrário, foi um tempo de renúncia, reconstrução e purificação. Logo após a morte de sua mãe, ele decidiu retornar à África, levando consigo o filho Adeodato e alguns amigos com quem partilhava da fé e do desejo de viver uma vida mais próxima do Evangelho. Mas a travessia seria dura e repleta de provações. Pouco tempo depois de chegar a Tagaste, sua cidade natal, Agostinho enfrentou a perda do filho. Adeodato, jovem ainda, cheio de promessas e sabedoria precoce, faleceu. Agostinho sentiu o golpe como uma espada em sua alma. Era seu único filho, fruto de uma relação desordenada, mas amado com sinceridade. A dor do luto não o fez desanimar da fé. Ao contrário, aprofundou ainda mais sua entrega a Deus. Tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti, escreveria ele mais tarde. E essas palavras ecoavam com ainda mais força naquele momento de luto. Sua dor se transformava em oração e sua perda em oferenda. Agostinho, então, vendeu os bens que tinha, doou aos pobres e passou a viver em uma espécie de comunidade monástica com alguns irmãos. Eles rezavam, meditavam, estudavam e ajudavam os necessitados. Agostinho sonhava com uma vida recolhida, longe dos holofotes, servindo a Deus no silêncio e na humildade. Mas Deus tinha outros planos. Certo dia, ao visitar a cidade de Hipona, foi surpreendido durante uma celebração. O bispo Valério, conhecendo sua fama de sabedoria e virtude, propôs ao povo que ele fosse ordenado sacerdote. A multidão aclamou, e Agostinho, sem ter tempo de fugir, foi literalmente empurrado para o altar. A princípio, resistiu. Sentia-se indigno, despreparado, temia a responsabilidade. Mas após orar e discernir, aceitou. Sabia que a obediência muitas vezes é o caminho mais claro para a vontade de Deus. Como sacerdote, Agostinho se dedicou ao ensino, à pregação e à defesa da fé. Hipona era uma cidade agitada, com tensões religiosas, políticas e sociais.
O povo era sofrido e os hereges encontravam terreno fértil para espalhar confusão. Agostinho começou a escrever com mais frequência. Seus sermões não eram apenas profundos, mas acessíveis. Ele falava com o povo, usava exemplos do cotidiano, não se escondia atrás de discursos complicados. Era um pastor atento que sabia das dores de seu rebanho. E foi assim que sua fama cresceu ainda mais. Ao falecimento do bispo Valério, foi nomeado bispo de Hipona. A partir daí, Agostinho se tornou um gigante da fé. Seus escritos começaram a alcançar outras regiões do império, influenciando teólogos, sacerdotes e leigos. Um de seus maiores desafios foi combater as heresias que ameaçavam a integridade da doutrina cristã. Entre elas, destacam-se três: o maniqueísmo, que ele conhecia bem, o donatismo e o pelagianismo. Os donatistas afirmavam que os sacramentos só tinham validade se ministrados por clérigos santos. Agostinho rebateu com clareza, afirmando que a eficácia dos sacramentos vinha de Cristo, não da santidade do ministro. Já os pelagianos negavam o pecado original e exaltavam o esforço humano como suficiente para a salvação. Contra eles, Agostinho proclamou com firmeza a necessidade da graça divina. Suas palavras eram como espada e bálsamo ao mesmo tempo. Cortavam o erro, mas curavam o coração arrependido. Além das polêmicas teológicas, Agostinho escrevia sobre a alma, o tempo, a memória, o amor, a oração. Sua obra, Confissões, é considerada a primeira autobiografia espiritual da história. Nela, ele não esconde seus erros, suas paixões, suas dúvidas. Pelo contrário, expõe tudo com humildade e sinceridade, transformando sua própria história em catequese. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, escreveu ele em um dos trechos mais emocionantes da obra. É uma declaração de amor a Deus, escrita por alguém que havia experimentado todos os amores errados até encontrar o único verdadeiro. Outras obras marcaram sua trajetória, como A Cidade de Deus, escrita em resposta ao colapso do Império Romano. Enquanto muitos culpavam os cristãos pela decadência de Roma, Agostinho apontava para uma verdade mais profunda. As civilizações humanas nascem e morrem, mas a cidade de Deus, aquela edificada na fé, na esperança e na caridade, permanece para sempre. Ele ensinava que, enquanto vivemos neste mundo, somos cidadãos de duas cidades: a terrestre, marcada pelo egoísmo e pela corrupção, e a celeste, que se manifesta já aqui pela vida de virtude e culmina na eternidade com Deus. Seus textos influenciaram profundamente a teologia, a filosofia e a espiritualidade cristã por séculos. Mas o que mais impressionava era sua humanidade. Agostinho não era um santo distante, feito de pedra fria. Era um homem que lutava contra suas paixões, que chorava por suas fraquezas, que orava com o coração rasgado. Em suas cartas, em seus sermões, em seus escritos, ele se mostrava inteiro, bispo e servo, intelectual e místico, pecador e redimido. Mesmo já bispo, Agostinho continuava a viver com simplicidade. Não acumulava bens, não buscava privilégios. Morava com seus clérigos, partilhava a vida com eles, comia à mesma mesa, dormia em quartos simples. Era acessível ao povo, aconselhava quem o procurava, consolava os aflitos e orava. Como orava?
Sua vida interior era intensa. Ele não falava de Deus como quem repete fórmulas, mas como quem o conhece, como quem o ama, como quem caminha com ele todos os dias. A velhice chegou, mas o fogo da alma permanecia aceso. Nos últimos anos de sua vida, Agostinho se dedicou à revisão de suas obras, buscando corrigir eventuais equívocos e aprofundar pontos doutrinais. Não tinha vaidade literária. Seu desejo era servir à verdade. Já debilitado, teve que enfrentar um dos momentos mais difíceis de sua história: o cerco dos vândalos à cidade de Hipona. Os bárbaros destruíam cidades, saqueavam igrejas, espalhavam terror. E enquanto o povo fugia, Agostinho permaneceu. Não abandonou o rebanho. Ficou em oração, em jejum, em intercessão. Foi nesse contexto que ele adoeceu. De cama, já sem forças, pediu que copiássemos os salmos penitenciais e os colassem nas paredes de seu quarto, para que pudesse lê-los e rezá-los enquanto ainda tivesse visão. Os salmos que tantas vezes cantou em vida agora eram sua companhia na morte. 3 meses depois do início do cerco, em 28 de agosto do ano de 430, Agostinho entregava sua alma a Deus, sem glórias humanas, sem cortejos triunfais, mas com a certeza de ter combatido o bom combate, guardado a fé e alcançado a coroa da justiça. E assim se encerra a vida terrena de um homem que começou em dúvida e terminou em luz. Mas a sua história não morre ali. Na verdade, estava apenas começando a transformar o mundo. Com a morte de Agostinho, não cessava sua influência. Pelo contrário, ela se espalhava como brasas ao vento, incendiando corações, iluminando mentes, despertando vocações. Seus discípulos e seguidores copiaram e preservaram seus escritos, suas cartas, seus tratados, seus sermões. Hipona, cidade pequena e esquecida pelos grandes centros do império, tornou-se um farol, graças à luz que dele emanava. E enquanto os vândalos saqueavam e destruíam, os monges salvavam suas obras como verdadeiros tesouros, escondendo manuscritos em cofres, enterrando cópias para preservar a verdade diante da ruína. Agostinho não era apenas um pensador, era um mestre da alma, um médico das feridas humanas. Sua teologia não nasceu de abstrações, mas da vida. Cada linha que escrevia vinha embebida de lágrimas, de orações, de combates interiores. Quando falava sobre o pecado, não o fazia com frieza, mas com compaixão, porque sabia bem o que era cair. Quando defendia a graça, não era por teoria, mas por experiência. Ele mesmo fora arrancado das trevas por pura misericórdia. E isso o tornava um guia, não apenas para estudiosos, mas para qualquer cristão de coração aberto. Com o passar dos séculos, a Igreja reconheceu em Agostinho um dos maiores doutores da fé. Seu pensamento moldou os concílios, influenciou papas, inspirou monges, tocou teólogos. Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo da Idade Média, chamava Agostinho de o mais eminente dos padres. Lutero, ainda antes de sua ruptura com a Igreja, mergulhava nas confissões e encontrava nelas consolo e provocação. Pascal, séculos depois, enxergaria em Agostinho uma alma irmã, atormentada pelas mesmas angústias existenciais. E, mesmo no mundo contemporâneo, onde tantas vozes se levantam em ruído e confusão, a voz de Agostinho ressoa com clareza e verdade. Mas talvez
o que mais impressione na figura de Agostinho seja sua atemporalidade. Ele fala ao coração de qualquer um que já se sentiu dividido entre o bem que quer fazer e o mal que insiste em praticar. Ele compreende a alma humana como poucos, porque mergulhou profundamente na sua própria. Seu relato em Confissões é mais do que autobiografia. É um espelho onde cada um pode se ver, com suas contradições, seus medos, seus desejos mais profundos. Ele não é apenas o bispo de Hipona, mas um companheiro de jornada, um amigo da alma. A pedagogia espiritual de Agostinho também é marcante. Ele compreendia que Deus é mais interior que a própria intimidade, mais alto que a mais alta altura. Em seu processo de conversão, Agostinho descobriu que a verdade não estava fora, em mestres ou teorias, mas dentro, numa presença viva, silenciosa, amorosa. E eis que estavas dentro de mim, e eu fora, disse ele. Essa descoberta moldou toda a sua espiritualidade. Deus como morada interior, como fonte de paz, como sentido de todas as buscas. E esse ensino continua a formar corações até hoje. Quantas almas aflitas encontraram serenidade ao lerem seus textos? Quantas vocações nasceram do toque de suas palavras? Agostinho também teve um papel essencial na formação da vida monástica no Ocidente. Antes mesmo das regras de São Bento, Agostinho já propunha um estilo de vida comum, baseado na oração, na partilha e na caridade. Sua regra de vida, pequena em tamanho, é imensa em sabedoria. Ela influenciaria séculos de comunidades religiosas, leigas e clericais, sendo ainda hoje seguida por inúmeras ordens, como os agostinianos e os cônegos regulares. O espírito comunitário, o desapego dos bens, o serviço mútuo e a centralidade de Deus eram os pilares de sua proposta. Para ele, a comunhão fraterna era uma extensão do amor a Deus. Quem não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Não se pode esquecer também de sua contribuição para a compreensão do tempo. Agostinho foi um dos primeiros pensadores a refletir de forma profunda sobre a natureza do tempo e da eternidade. Em Confissões, ele propõe que o tempo é uma dimensão da alma. O passado só existe na memória, o futuro na expectativa e o presente na atenção. Essa visão não era apenas filosófica, era teológica. Ele afirmava que Deus está fora do tempo, pois é eterno, e isso dava à vida humana uma nova perspectiva. O tempo passa, mas Deus permanece. As dores passam, as glórias passam, tudo é fugaz, exceto o amor de Deus, que é imutável. Mesmo diante de todas essas contribuições, Agostinho nunca perdeu o senso de humildade. Em seus últimos dias, pediu perdão publicamente por qualquer erro que pudesse ter cometido em seus escritos. Não se via como infalível, mas como servo da verdade. Queria morrer reconciliado com todos, pacificado interiormente, livre de vaidades. Seu amor pela igreja era visceral. Mesmo quando havia tensões internas, divisões ou escândalos, ele nunca se afastou. Sabia que a igreja era santa, mas composta por pecadores, e seu compromisso era com Cristo nela presente. Não buscava prestígio, mas fidelidade. O legado de Agostinho é, portanto, espiritual, intelectual, pastoral e humano. Ele nos ensina que não importa o quão longe possamos estar, sempre há um caminho de volta, que a graça de Deus é mais forte que qualquer queda, que a verdade liberta, mas o amor salva.
e que a vida cristã é uma aventura de transformação contínua. Cada página de suas obras é um convite à conversão, uma provocação à mediocridade, um chamado à intimidade com Deus. Hoje, quando olhamos para o mundo ferido, dividido, superficial, Agostinho continua sendo um farol. Suas palavras ainda têm o poder de penetrar nas trevas da alma e acender esperança. Ele nos convida a parar, silenciar, olhar para dentro, escutar a voz que nos chama do fundo da alma. Ele nos lembra que fomos feitos para Deus e que enquanto não o encontrarmos, nosso coração continuará inquieto. Sua vida é prova disso. Sua história não é apenas de um santo, mas de um homem que ousou ser inteiro. Um homem que caiu, levantou, amou, buscou, sofreu e, no fim, encontrou a paz que tanto ansiava. E se há algo que permanece como sua herança mais profunda, é a certeza de que Deus não desiste de ninguém. Que mesmo os mais perdidos podem ser achados. Que mesmo os mais orgulhosos podem se tornar humildes. Que a graça pode transformar qualquer história em salvação. Agostinho é a prova viva disso. E por isso, mesmo após séculos, sua voz continua viva, sussurrando a cada alma cansada. Não temas, há um caminho e ele é mais perto do que imaginas. A história de Santo Agostinho não é apenas um retrato do passado, é uma chama que continua acesa, iluminando os caminhos de quem ainda busca sentido em meio às sombras da dúvida, da culpa ou da inquietação. Sua vida nos mostra que nenhuma escuridão é profunda demais para impedir o alcance da luz de Deus. Não importa quantos passos errados você tenha dado. Se há um coração que deseja retornar, há um pai esperando de braços abertos. Agostinho caiu, se perdeu, se revoltou, mas também chorou, se arrependeu, se levantou e amou. E é nesse ciclo de queda e redenção que sua vida toca a nossa, porque no fundo todos nós estamos nesse caminho de busca, esperança e retorno. Coração inquieto de Agostinho é o mesmo que pulsa em tantos corações hoje. A sede que ele sentia por sentido, por verdade, por amor, ainda é a mesma que atormenta tantos homens e mulheres do nosso tempo. E é nesse ponto que sua história nos envolve. Ela é profundamente humana. Agostinho não se apresenta como um santo inalcançável, mas como alguém que aprendeu com a dor, com o silêncio, com o amor de uma mãe que nunca desistiu e com o chamado de um Deus que nunca o abandonou. Ele nos ensina que é no fundo do poço que muitas vezes ouvimos com mais clareza a voz da misericórdia. Quando lemos suas obras ou meditamos sobre sua vida, sentimos que não estamos sozinhos. Somos lembrados de que os santos não nasceram prontos, foram forjados na luta, no conflito, na entrega diária. E essa consciência nos enche de esperança, porque se Deus fez de Agostinho um santo, ele também pode realizar maravilhas em cada um de nós. Não precisamos ser perfeitos, precisamos ser sinceros, não precisamos ter respostas para tudo. Basta termos coragem de buscar a verdade com humildade. O mesmo Deus que transformou a vida de Agostinho é o Deus que habita em nós e nos chama a viver com profundidade, fé e autenticidade. Que a história deste homem nos inspire a abrir o coração para o que realmente importa. Que possamos fazer como ele. Deixar para trás as máscaras, os vícios, as ilusões e nos lançar nos braços daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porque no fim, todos nós fomos criados para o eterno e, como disse o próprio Agostinho,
Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Que essa inquietação santa nos conduza à conversão, à fé viva, à caridade que transforma o mundo. E se esta história tocou seu coração, escreva aqui nos comentários o que mais te marcou na vida de Santo Agostinho. Partilhe conosco sua reflexão, sua experiência, sua oração. Este espaço também é um caminho de comunhão, de encontro, de partilha entre irmãos que, como Agostinho, buscam a luz. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra outras histórias profundas como esta, de santos e personagens bíblicos que revelam o amor de Deus em cada detalhe da vida humana. Porque toda alma que se deixa tocar pela misericórdia pode ser transformada. Toda vida, por mais tortuosa que tenha sido, pode ser reescrita pela mão de Deus. E você, assim como Agostinho, também é chamado à santidade. Que Deus te abençoe e te acompanhe nessa jornada. Até o próximo vídeo.